Eu, Ana Laura Galbiati, junto com o meu grupo Isabela Paviani, João Pedro Dário e Mailine Massago, vamos apresentar um vídeo sobre a Catedral de Santiago de Compostela. Eu vou falar um pouco agora sobre o período histórico. A catedral se deu no início do ano de 1075 a 1128, no período da Idade Média, onde os estilos românicos, góticos, renascentistas e até o barroco estavam sendo usados para as construções, que foi na época das Cruzadas, durante a Reconquista Cristã e tendo sofrido várias reformas depois. Após falarmos um pouco sobre o período histórico, vamos falar agora sobre a nossa obra escolhida e a data. Nossa obra escolhida foi a Catedral de Santiago de Compostela, que foi escolhida por todas as suas características presentes, mas também por ser uma das mais importantes catedrais da cristandade. A catedral começou a ser construída no ano de 1075 e o fim de sua construção se deu no ano de 1112, tendo assim 949 anos de construção. Agora, passando para a arquitetura da nossa obra, como a Catedral de Santiago foi construída em um longo período, seu estilo arquitetônico é variado em diversos tipos. Podemos citar entre eles a arquitetura românica, a arquitetura gótica e a arquitetura barroca. Falando um pouco sobre os arquitetos, podemos citar Bernardo, o Velho, Mestre Admirável e Roberto, que iniciaram a construção da Catedral Românica em 1075 durante o reinado de Afonso VI, quando Diego Peláez era bispo. Após essa fase inicial, uma série de mudanças históricas suspenderam ou pelo menos retardaram as obras até serem relançadas na época do arcebispo Gelmírez, em 1100. As obras foram encomendadas ao mestre Esteban, também conhecido como Maestro de Platérias. Aos poucos, a construção de Sé Catedral progrediu ao longo do século XII. Em 1168, foi encomendado ao mestre Mateu a conclusão da mesma, incluindo o encerramento poente e a construção do coro na nave principal. Em 1211, a basílica foi consagrada antes de Afonso IX entrar ao poder. As características do contexto histórico. A construção da Catedral de Santiago de Compostela ocorreu em um contexto histórico rico e complexo, marcado pelas cruzadas e pela reconquista cristã na Península Ibérica. No início do século XII, o eremita Pelágio descobriu o túmulo do apóstolo Santiago, impulsionando o culto ao santo e a construção de uma capela no local, por ordem do rei Afonso II. Essa descoberta contribuiu para a afirmação política dos reinos cristãos e hispânicos medievais. Rapidamente, a pequena capela tornou-se pequena para acolher os crescentes números de peregrinos, levando à construção de uma nova igreja em 899, sob a ordem de Afonso III. Esse foi um marco importante no desenvolvimento do local como um centro de peregrinação cristã. Entretanto, a verdadeira grandiosidade da catedral foi iniciada no ano de 1075, durante o reinado de Afonso VI, quando o bispo Diego de Peláez supervisionou a construção da Catedral Românica. Sobre o local de implantação. A catedral foi construída por ordem de Afonso II para receber os restos mortais do apóstolo. Foi erguido no mesmo local da igreja antiga de Ante-Altares. Desde a criação do edifício, cidade nasceu. Santiago da Compostela, capital de Galiza e o principal centro cultural dessa comunidade. Dentro das características da obra, podemos falar sobre as características formais. Forma arquitetônica. A catedral possui uma mistura de estilos arquitetônicos, principalmente românico e gótico, com alguns elementos barrocos adicionados posteriormente. Detalhes ornamentais. A fachada principal da catedral é ricamente decorada com esculturas e relevos, incluindo figuras religiosas
e motivos simbólicos. Elementos decorativos externos. Além da fachada principal, a catedral apresenta muitos detalhes ornamentais em suas fachadas laterais, como esculturas, rosáceas e relevos, que retratam histórias bíblicas, figuras santas e símbolos religiosos. Torres e pináculos. A catedral é decorada por torres e pináculos que se elevam majestosamente acima do horizonte de Santiago de Compostela, acrescentando imponência e verticalidade à sua silhueta, criando um ponto de referência visual na cidade e na paisagem circundante. Já nas características compositivas, nós temos a organização espacial. A catedral é projetada para orientar os fiéis em direção ao altar principal, com uma nave central ampla e alta, rodeada por naves laterais e capelas ao redor do perímetro. Hierarquia visual. A disposição dos elementos arquitetônicos e decorativos dentro da catedral cria uma hierarquia visual que direciona o olhar dos visitantes para os pontos focais, como o altar-mor e o pórtico de glória. Simetria e equilíbrio. Muitos aspectos da composição da catedral são projetados para criar uma sensação de simetria e equilíbrio visual, contribuindo para a harmonia estética do espaço. Narrativa espacial. Ao atravessar os diferentes espaços da catedral, os visitantes são guiados para uma narrativa espacial que segue um percurso ritualístico, começando na entrada, passando pela nave central e culminando no altar-mor, criando uma jornada simbólica de fé e devoção. Contrastes de luz e sombra. A interação entre a luz natural que entra através dos vitrais coloridos e as sombras projetadas pelas estruturas arquitetônicas cria um jogo dinâmico de luz e sombra que enfatiza a atmosfera espiritual e mística do interior da catedral. Ponto de fuga e perspectiva. A arquitetura da catedral utiliza técnicas de perspectiva e ponto de fuga para criar uma sensação de profundidade e espaço tridimensional, ampliando visualmente o interior e proporcionando uma experiência imersiva para os visitantes. Características construtivas. Elementos estruturais. Arcos, abóbadas e colunas são elementos formais importantes na estrutura da catedral, que também exibe uma combinação de pedra e vitrais para criar uma experiência visual impressionante. Construída com 3 naves e planta em cruz latina, numa superfície de 8.300 metros quadrados. Materiais. A catedral é principalmente construída com pedra, com granito sendo o principal material predominante. Vitrais coloridos são usados para adicionar cor e luz ao interior. Técnicas de construção. A construção da catedral envolveu técnicas tradicionais de construção em pedra, como alvenaria, escultura em pedra e vitral. As técnicas góticas da arquitetura também foram empregadas, incluindo o uso de arcos apontados e abóbadas de nervuras. Durabilidade e longevidade. A catedral foi construída para resistir ao teste do tempo e sua estrutura maciça e sólida é um testemunho da habilidade dos arquitetos e construtores medievais. Engenharia e estrutura. A catedral é uma proeza da engenharia medieval, com suas enormes abóbadas, arcos e pilares sustentando o peso da estrutura com eficiência e estabilidade, demonstrando o domínio técnico dos construtores da época. Revestimento e conservação. Ao longo dos séculos, a catedral foi submetida a trabalhos de restauração e conservação para preservar sua integridade estrutural
e estética, utilizando técnicas tradicionais e materiais autênticos para manter a autenticidade histórica da obra. Adaptações e adições. Ao longo de sua história, a catedral passou por várias adaptações e adições, como a construção de capelas e sacristias que foram integradas à estrutura original de forma harmoniosa, demonstrando a capacidade dos arquitetos e construtores de adaptar e expandir a obra ao longo do tempo. Por último, nós temos as curiosidades. Relevo da Virgem de la Chair por Louisa Robdin. Busto relicário de Santiago el Menor, que leva no pescoço a pulseira de Dom Suero de Quinones, que venceu a famosa Justa de Cavaleiros, que aconteceu no Pazo Honroso, na localidade leonesa de Hospital de Órbigo, no ano de 1434. O cofre da sala contém um cálice e galheta doados pelo arcebispo Musquiz, um ostensório de Juan de Figueroa, um cálice de pose e um grande rubi. La Torre do Relógio, conhecido como Berenguela, é um dos elementos mais conhecidos da Catedral de Santiago da Compostela. Foi construída como torre defensiva, enquadrada no complexo da Sé, altura de 72 metros. Tem um relógio com mostrador em mármore branco, com uma agulha única e duas campainhas que não são originais. O sino original, com 3 metros de diâmetro, situa-se no claustro da Sé como elemento significativo dela. A torre fecha uma lanterna que, com sua luz permanente, guia os peregrinos nos anos santos. Durante os séculos 17 e 18, profundas transformações foram realizadas na catedral, introduzindo diferentes elementos barrocos, tanto no interior como no exterior da basílica. A maior revolução estética viria para o templo na época barroca, transformando o altar-mor e a cúpula, bem como as obras realizadas na Torre do Relógio e como a projeção da fachada de Plaza de La Quintana. Mas a fachada do Obradoiro é, sem dúvida, a obra que mais influenciará o aspecto definitivamente barroco da Catedral de Santiago no exterior. A Torre Sineira alberga um conjunto de 7 sinos monumentais, para além do campanário, construído por outros 7 sinos mais pequenos que foram recuperados após a restauração da Sé. Essa torre tem a peculiaridade importante que é ligeiramente inclinada. Ao final, temos as referências de todos os sites que usamos para fazer este vídeo. Queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.